Olá amigos, bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre amalgamação. Parece estranho, mas primeiro vamos pedir a inspiração do nosso bom Deus. Nosso Pai que habita nos altos céus, te agradecemos, Senhor, porque sempre nos dás a oportunidade de fazermos o que é correto, Pai, e de estudarmos, de nos apercebermos e abrirmos os olhos para aquilo que está à nossa volta, não nos deixando assim enganar pelas artimanhas do inimigo. Então, Senhor, ajuda-nos e continua-nos a ajudar, especialmente nesta hora. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, para começar, queria partilhar convosco um verso bíblico. Ele encontra-se no capítulo 17 de Lucas. Lucas 17. Em Lucas 17, no verso 26, ele diz o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Bom, o que este versículo está a tentar dizer é que, à semelhança do que aconteceu nos dias de Noé, ou seja, antes do dilúvio, é exatamente as mesmas coisas, ou muito semelhantes, que vão acontecer mesmo antes de Jesus vir. E como vocês conseguem perceber muito e muito bem, estamos muito breve às portas deste que é o maior acontecimento da história da humanidade, segundo a vinda do nosso Senhor Jesus. É verdade que este versículo nos remete para o versículo seguinte, para o verso 27, onde descreve algumas das loucuras do povo antediluviano, onde diz a Bíblia que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, entregavam-se aos bárbaros prazeres, tal como nós vemos a sociedade hoje fazendo. Mas não é bem isto que vos queria falar. Este verso 26 que nos diz que aquilo que acontecia nos dias de Noé é o que está acontecendo hoje. Ele remete-nos para muito mais acontecimentos do que simplesmente a busca de prazeres. Vou partilhar convosco esta notícia. Ela mostra-nos que a conhecida empresa do conhecido multimilionário norte-americano Elon Musk, a Neuralink, ela está fazendo experimentos em seres humanos onde quer implantar chips dentro das suas mentes. Chips onde os seres humanos conseguem controlar partes do seu corpo mediante aquele chip, mediante o pensamento. Ou seja, aquele pequeno chip está ligado a várias partes do cérebro que conseguem detectar as descargas elétricas entre os neurónios, aquilo que, ou um dos princípios químicos do pensamento, e através dos nossos pensamentos, das nossas descargas elétricas, esse chip vai poder comandar outras partes do corpo. Vai processar melhor aquela informação do pensamento e reenviá-la novamente ao cérebro para que os membros, ou pelo menos assim eu entendo, os membros possam começar a responder. Então, mas olhem bem para esta notícia que diz o seguinte. Diz que a startup de implante cerebral de Elon Musk está pronta para iniciar a cirurgia. Diz que a Neuralink tem autorização da FDA, que é o regulador americano para este tipo de coisas, para começar a mexer com a cabeça das pessoas. E não apenas figurativamente. Bom, figurativamente já eles o fazem. Mexer com a cabeça das pessoas, mexer com a sua mente, as tais linguagens e programações neurolinguísticas através de filmes, de séries, de músicas e por aí fora, isso já eles fazem. Mas agora querem passar a um outro nível. Querem colocar algo dentro da nossa mente. Outra notícia diz que Neuralink, o que podem fazer os chips cerebrais da empresa de Elon Musk. Diz-nos então um pouco mais abaixo que a startup abriu inscrições de pacientes interessados em participar dos primeiros testes em humanos. O chip foi criado para ajudar pessoas com paralisia a controlar os dispositivos, a controlar dispositivos com o pensamento. Então podemos perceber que ou o próprio corpo é controlado ou então algum braço biónico. Eu não sei bem como é que isto funciona, mas também este tipo de coisas a tecnologia está bastante avançada. De maneira a que ou o corpo, ou mesmo um braço biónico, uma perna biónica, ou algum robô
que esteja acoplado ao corpo possa ajudar o paciente que é tetraplégico ou paraplégico a se locomover. As experiências estão apenas no início, estão tentando perceber como é que podem ajudar os seres humanos que estão tetraplégicos. Diz também nesta notícia, Neuralink de Elon Musk vai começar a selecionar os primeiros humanos para experiências. Ora, estes seres humanos que eles procuram eles têm determinadas características, só para que vocês se inteirem digamos, deste plano. Estes pacientes têm que ser tetraplégicos, eles não podem andar, não se podem locomover e têm que ter uma idade abaixo dos 40 anos. Têm que ser voluntários, de livre vontade, e que não ponham nenhum tipo de objeções àquilo que a empresa, que a Neuralink quer fazer. Ora, o que é que a Neuralink quer fazer mais especificamente? Estes candidatos têm que permitir que um operador, um operador não humano, ou seja, será um próprio robô que vai estar na mesa de operações, não tanto um ser humano, mas um robô, que lhe irá retirar um pequeno quadrado, uma pequena parte do cérebro, uma pequena parte do crânio, digo, não é? Onde ficará o cérebro exposto, onde eles então aí irão implantar o chip, digamos, dentro deste crânio humano. Aliás, como vocês conseguem ver nestas imagens mais elucidativas, vocês veem uma fotografia, digamos, desse chip, já no crânio de um ser humano, eles já começaram a realizar estas experiências. Veem também o diagrama onde vocês veem o chip implantado, mais uma série, digamos, de pequenos fios, de pequenos condutores em direção ao cérebro, onde vocês conseguimos então aqui perceber até onde está a ir a tecnologia supostamente para ajudar o ser humano. Mas reparem, amigos, até onde isto pode chegar? Normalmente a tecnologia é sempre usada para também, infelizmente, o serviço militar. Então imaginem, por exemplo, um piloto de aviões de caça, com um chip desta natureza, onde ele pode controlar os mísseis do seu avião com o pensamento. Ou alguém pode controlar uma série de maquinarias para destruir alguém apenas com o pensamento. As coisas nunca ficam por aqui. Por muito boas intenções que o ser humano tenha, as novas tecnologias sempre serão aplicadas na destruição de si mesmo. Mas porquê é que o Senhor, ou porquê é que estas coisas têm a ver com as pessoas que viveram antes do dilúvio? Antes do dilúvio não existiam tecnologias, não existiam chips, não é? Não existiam robôs. É verdade. Mas antes do dilúvio, as pessoas faziam uma coisa que para Deus era algo asqueroso, era algo que ele reprovava imenso, além dessa busca miserável de prazeres. As pessoas antes do dilúvio, elas tinham um coeficiente de inteligência muito, muito alto. E as suas faculdades mentais, físicas, eram muito mais avançadas, quase que infinitamente mais avançadas do que aquilo que nós somos hoje. Porque sim, nós somos seres humanos degenerados com 6.000 anos de pecado. Então, naquela altura, antes do dilúvio, naqueles anos, desde o pecado, desde a queda do homem até o dilúvio, vá lá, em cerca de 1500 anos, pouco mais, o homem desenvolveu capacidades, inclusivamente na parte da genética, onde ele executava amalgamação entre espécies de animais. Todos vocês conhecem os dinossauros, não é verdade? Todos já ouvimos falar dos dinossauros em fotografias, em escavações arqueológicas, em filmes de Hollywood. Então saibam, amigos, que os dinossauros, aqueles, segundo vemos os esqueletos, não é? Aqueles animais horrendos com dentes enormes e de aparência medonha, não é? Como parecem uns lagartos gigantes. Então esses animais foram o resultado da amalgamação de espécies que os habitantes antediluvianos fizeram. Então, amigos, e não se espantem, como é que eles faziam isto, propriamente dito, eu não vos sei responder, mas o facto é que o faziam. Tanto que nós temos hoje as provas e Deus permitiu que esses animais ficassem enterrados e fossem descobertos os seus restos mortais, justamente para provar o nível de inteligência e o nível de pecaminosidade até onde esses habitantes chegaram. Deixem partilhar convosco um excerto do livro chamado Espírito de Profecia, da nossa irmã Helena White, também ela inspirada por Deus, onde
onde nós podemos perceber isso bastante bem. Eu peço imensa desculpa desde já que o excerto deste texto está em inglês. Eu não consegui arranjá-lo em português, ok? Mas fui procurar digamos, na enciclopédia de livros em inglês e consegui encontrar este excerto, que era justamente este que eu procurava. Então eu vou passar-vos a ler em português. Vocês olhem em inglês, mas eu vou ler-vos em português. Então diz o seguinte: todas as espécies de animais que Deus criara foram preservadas na arca. As espécies confusas, ou no caso modificadas, que Deus não criou e que foram o resultado da amalgamação, foram destruídas pelo dilúvio, pela inundação. Desde o dilúvio tem havido amalgamação de homem e animais. Como nós temos visto nas infindáveis variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. Então, amigos, este excerto encontra-se no livro Spirit of Prophecy, no livro Espírito de Profecia, volume 1, página 78. Então, amigos, como vocês conseguem perceber, e foram dadas, esta escritora, esta nossa irmã, que nós chamamos de irmã, Ellen White, ela foi inspirada pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito da Bíblia também. Inspirou os autores bíblicos. Então ela foi-lhe revelado em sonhos e em visões aquilo que se passou, digamos, antes do dilúvio, desde digamos, da criação do homem, e por aí fora, até ao Apocalipse, foi-lhe revelado muitas das coisas para que justamente ficasse escrito com alguns pormenores que a Bíblia não inclui. Então o que aqui nos deixou escrito é que as espécies que Deus não criou, especificamente essas, ficaram de fora da arca e pereceram com o dilúvio. Vejam também o resultado da inteligência do homem em criar espécies, em fazer essa amalgamação de espécies entre animais, e também nos diz aqui entre pessoas também. Temos muitas espécies de animais hoje em dia. É verdade que algumas foram se adaptando ao clima e aos lugares onde viveram, mas também é verdade que muito possivelmente algumas amalgamações entre seres humanos foram feitas. Vocês viram e vocês sabem que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, um ser perfeito. Por muito que degenerasse o ser humano, tal como eu sou hoje cá à vossa frente, e vocês também, seres degenerados por 6.000 anos de pecado, nós não temos um aspecto medonho. Continuamos com um aspecto semelhante ao de Adão e Eva, pelo menos na forma. Não no tamanho e nem no vigor, como é óbvio, que eles eram bastante mais altos. Mas a nossa forma continua a mesma, embora mais pequenos. Então, sabemos que, e a arqueologia tem-nos dito, que existem algumas espécies de seres humanos que os homens apelidaram de australopitecos, e esses vários tipos de seres humanos com crânios mais pequenos, outros semelhantes ao macaco. Então, meus queridos, vocês podem perceber que essa amalgamação foi feita, e segundo nos diz aqui neste excerto de Ellen White, provavelmente foi feita ainda depois do dilúvio. Amalgamação entre homem e animal, porque não se explica como é que esses seres humanos, os neandertais, australopithecus, esses todos, que diz o homem que viveram na pré-história há muitos milhares de anos atrás, ora, isso é mentira. Porque esta Terra, como sabem, só tem 6.000 anos de vida de ser humano. Então, amigos, como é que os homens faziam isso? Eu não sei bem, eu não sou médico nem cientista, mas o facto é que o fizeram, e a arqueologia dá-nos essas provas, para que não só o homem fosse novamente cumprindo as ordens de Satanás nestas coisas, como também hoje em dia chegássemos ao ponto de, com estes esqueletos e estas coisas, a doutrina da criação, ou seja, a criação de Deus, fosse completamente deitada por terra e no lugar dela nascesse a teoria, apenas teoria evolucionista. Satanás nunca dá ponto sem nó, como se diz em bom português. Então não só ele quis corromper os seres humanos daquela época, como também anos mais tarde ele guardou este trunfo na manga, através da arqueologia, através dos dinossauros e de seres humanos modificados, né? Os neandertais, os australopithecus e por aí fora, essa série de, digamos, de seres humanos modificados, como também ele usou esses seres para atestar e comprovar a sua teoria malévola
da evolução das raças. Então, meus queridos, assim como se fazia nos dias antes do dilúvio, também se faz nos dias antes do Filho do Homem vir. Esta amalgamação entre homem e máquina, esta amalgamação inclusivamente da mudança de genes, da mudança do nosso DNA provocada por esse veneno de Babilónia, que desde 2020 tem assolado a humanidade. Esse veneno que infelizmente corre dentro das veias de muitas pessoas e que está a contribuir mudando os seus genes, o seu DNA, inclusivamente a forma como as pessoas pensam. Porque de lá para cá, desde o veneno de Babilónia a esta parte, as pessoas têm tido comportamentos altamente inexplicáveis. Parece que todo mundo está ficando louco da cabeça. Porquê? Porque não só as suas mentes estão modificadas pelas programações neurolinguísticas dos filmes, essas doutrinas demoníacas têm sido incutidas na mente humana, mas também o próprio veneno de Babilónia que está mudando o DNA, que está contribuindo para mudar a mente das pessoas, fazendo-as ter comportamentos inexplicáveis. Então, amigos, este verso de Lucas 17 esconde muito, muito mais do que simplesmente os prazeres terrenos. Esconde muito mais do que pura e simplesmente a libertinagem e a diversão. Esconde as mesmas práticas tristes e odiundas que os homens tinham antes do dilúvio, de querer-se fazer tanto como Deus e mexer na genética das coisas. Deus deu inteligência ao homem, mas não lhe deu liberdade para fazer isso. Permitiu que ele o fizesse, é verdade, mas não lhe deu liberdade para tal. Não lhe deu pelo menos consentimento, vamos falar de outra maneira, não deu consentimento ao homem para fazer estas coisas. Mas o facto é que ele fazia-as naquela altura e está fazendo hoje. E como vocês viram neste excerto, digamos, de Ellen White, aqueles seres que não faziam parte da criação de Deus ficaram de fora para ser destruídos. Então, amigos, não se admirem que muitas destas pessoas que estão misturadas esta mistura promística de homem com máquinas e mesmo este veneno de Babilónia, não se admirem se estas pessoas ficaram de fora. É verdade, e não interpretem mal, que muitas pessoas que apanharam este veneno de Babilónia, elas fizeram de forma inconsciente, foram enganadas por isso. E o Senhor terá misericórdia de muitas delas, daquelas que reunirem, digamos, um caráter aceitável por Deus. Não estamos a dizer que todas as pessoas que forem envenenadas irão perder a salvação. Não é isso que estamos aqui a dizer. Os planos de Deus para cada um só Ele sabe. E a misericórdia dele é incomensurável e incontável. Ou seja, não tem tamanho para a misericórdia do Senhor. E Ele sabe quem será salvo e quem não será salvo. Só Ele. E muitas pessoas que poderão ter tomado este veneno, ou terão apanhado este veneno, poderão estar salvas também, apesar desta amalgamação. Foram enganadas. Não sabiam. Então, amigos, vejam quão avançada está a tecnologia e quão avançado está o pecado humano. Então, amigos, deixo-vos com estes acontecimentos, com estas notícias, para vocês terem consciência até onde está a ir o pecado da humanidade. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos ajude a tomar as melhores decisões, evitando sermos enganados. Que o Senhor vos abençoe e até à próxima.